Pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o cadastro ambiental rural. É um assunto muito importante porque lá no próximo módulo a gente vai falar, por exemplo, que o recibo do CAR, o recibo de inscrição do imóvel no cadastro ambiental rural é um documento obrigatório e eu falo para você, é o principal, tão importante tanto quanto a matrícula que comprova a propriedade ou posse do imóvel, certo? Então vamos lá, nós falamos sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, lembra? Criada pela Lei 6938 de 81. No artigo 9, ele fala o seguinte: são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, ou seja, o poder público tem que criar mecanismos para a preservação do meio ambiente, para conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. E aí precisou-se do quê? De um sistema. Para quê? Para reunir informações referente a vários órgãos referente aos imóveis rurais. E foi criado, pessoal, ainda pela Lei de 81, o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Só que esse sistema ele só veio a ser efetivamente lançado em 2006, que foi o SINIMA, o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, que ele foi, oficialmente lançado em 2006. O que é o SINIMA? Lembra que nós falamos do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que vai reunir o CONAMA, que é um órgão deliberativo, que vai reunir o Conselho da Presidência, que vai reunir os órgãos seccionais, que são as autarquias estaduais responsáveis pela política estadual de meio ambiente e recurso hídrico. Só que assim, precisava de um sistema para reunir, incorporar, organizar as informações no âmbito do SISNAMA, ou seja, pegar as informações de várias bases de dados e construir um sistema para fazer a gestão dessas informações. E para isso que foi criado o SINIMA, tá? Por que eu te falei do SINIMA? Porque foi criado no âmbito do SINIMA, ou seja, para colocar dentro do SINIMA, através da Lei 12651 de 2012, o CAR. É criado o Cadastro Ambiental Rural no âmbito do SINIMA, registro público eletrônico, ou seja, o CAR é um registro público eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais. Quer dizer que todo imóvel rural precisa ter inscrição no CAR, com a finalidade de integrar as informações. E aí o CAR, pessoal, então o SINIMA reúne as informações no âmbito do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e o CAR vai reunir as informações ambientais das propriedades rurais. Vai compor uma base de dados para que o governo possa controlar e monitorar, para que possa servir de base para o planejamento ambiental, para o zoneamento ecológico e econômico e também para o combate ao desmatamento. Então, o cadastro ambiental rural vamos imaginar assim, uma base de dados que o governo resolveu criar, falando assim, olha, a gente precisa ter informações com relação à ocupação do solo das propriedades rurais. Como que vamos fazer? Vamos criar o cadastro ambiental rural, e aí ele foi autodeclaratório, ou seja, o produtor rural entrou lá, o produtor rural, né? Claro, o produtor rural que eu digo, muitas vezes ele contratou um profissional terceiro para fazer o cadastro ambiental rural dele. E aí lá no CAR vai fazer o desenho da propriedade, vai indicar qual que é a área de reserva legal, qual que é uma área de preservação permanente, ou seja, qual que é a área de mata, aonde tem rios, aonde tem nascente. Então, ou seja, o governo fez um ótimo negócio, porque isso aí com certeza enriqueceu a base de dados dele. Enriqueceu, né? Na verdade ele não tinha, então criou uma base de dados muito importante para que o governo federal pudesse ter o que é mais valioso hoje, informação. E para que ele usa essa informação? Monitoramento, controle, combate ao desmatamento e muito mais. O CAR, pessoal, foi regulamentado pelo Decreto 7830 de 2012 e também pela Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente de 2014. Principalmente a Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente que trouxe o SICAR. Tá bom, nós temos o CAR, cada propriedade vai ter o recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, só que para a gente organizar todos esses cadastros ambientais rurais, vamos criar o Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, que é o SICAR. Então todo o CAR está dentro do SICAR, certo? Esse aqui é o modelo, inclusive, né? Não é o modelo aqui do estado do Paraná, modelo aqui do estado de São Paulo. Então nós temos um modelo de inscrição. Então todo recibo, todo imóvel vai ter sua inscrição no CAR. E como que se comprova essa inscrição no CAR? Através do recibo de inscrição no CAR. Você vai ver que o CAR é um documento obrigatório, mas o que você precisa pegar quando for fazer uma operação de crédito rural? Você precisa pegar o recibo de inscrição no CAR. Por quê? Só nesse recibo, pessoal, vai ter as informações do número do CAR, data de cadastro, nome do imóvel. Na segunda página vai ter os proprietários do imóvel, porque essas informações você vai ter que colocar
no sistema da instituição, ou o projetista vai ter que colocar no projeto, porque depois tem que... Quando a gente manda uma operação de crédito rural para registrar no SICOR, que é o Sistema de Registro de Operação de Crédito Rural e Proagro, tem que bater as informações, principalmente o proprietário. Então, por isso que você tem que pegar o recibo do CAR. Então, vai fazer um financiamento? Você vai ver na próxima aula. Tem que pedir o recibo de inscrição no CAR. Você vai pegar o recibo de inscrição do CAR e vai ter vários números aqui. Vai começar com a sigla do estado, por exemplo, PR, PR, vários números, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que, beleza, você vai pegar o recibo de inscrição no CAR e você vai fazer a primeira coisa. Você vai ver qual que é o status desse cadastro ambiental rural. O que você vai ter que fazer, pessoal? Você vai entrar nesse endereço aqui que eu vou deixar anexo da aula para você, que é o car.gov. Você vai em Consulte um CAR e você vai digitar todo o número aqui e vai dar consultar. Por que você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso, pessoal. Primeiro, quando você fizer isso, ele vai disponibilizar o demonstrativo do CAR. Algumas instituições exigem que você tenha o recibo do CAR e também anexe junto ao dossiê o demonstrativo no CAR. Porque o demonstrativo é para garantir que você consultou e que o status do CAR está... Vamos lá, quais são os status do CAR? Ativo, ou seja, que você consultou e o CAR está ativo. Por quê? Porque você não pode fazer crédito rural quando o cadastro ambiental rural está pendente, nem quando ele está suspenso, nem quando ele está cancelado. Tá? E quando que ele vai adotar cada status desse? Primeiro, pessoal, eu não te falei que o cadastro ambiental rural, o produtor foi lá e desenhou a propriedade, indicou qual que é a área de mata e etc. Foi autodeclaratório? Cada produtor fez o seu, foi autodeclaratório. E agora está sendo feitas as validações do CAR. Então, se você for olhar um CAR que ele não foi analisado pelo órgão ambiental ainda, ele vai estar ativo em análise. Agora, vamos imaginar que um CAR já foi analisado pelo órgão ambiental e está correto, não tem nenhum passível ambiental, ou seja, não tem nenhuma irregularidade com relação ao disposto no novo Código Florestal de 2012, que traz algumas exigências para o produtor rural que ele deve cumprir. Tá tudo certo? Beleza, vai ficar ativo. Se não foi analisado pelo órgão ambiental, vai ficar ativo em análise. Agora, vamos imaginar que existe alguma pendência. O produtor falou que aqui era uma área que ele plantava, mas houve um desmatamento. Porque assim, o governo federal ele tem acesso, pessoal, aos mapas diários, inclusive de 2008, tá? Então, o que acontece? Opa, se a gente pegar assim, qual que é a base para identificar se houve um desmatamento ou não? 2008, o ano de 2008. Então, o produtor falou que aqui ele sempre plantou soja, porque ele comprou essa propriedade de alguém. Só que aqui era uma área de mata. E aí, claro, a gente seria um assunto para outra aula, né? Mas deixa eu te falar assim, beleza, aqui era uma área de mata, o produtor comprou essa propriedade e não soube que o antigo dono desmatou. O que vai acontecer com esse CAR? A propriedade é isso aqui. O produtor falou que aqui é área de plantio e aqui é área de mata, tá? Vou falar desse jeito para você entender. Só que é o seguinte, se a gente olhar a foto de 2008, essa aqui é área de plantio só e isso aqui era tudo mato. Só que no CAR, o produtor falou que isso aqui era plantio. O que vai acontecer? Esse cadastro ambiental rural vai ficar pendente. E aí o produtor vai ter que regularizar isso, tá? Se por acaso o produtor recebeu uma notificação por um desmatamento ilegal e ele fingiu que não leu, porque assim, toda notificação chega lá na central do proprietário. O produtor rural tem que acessar, né, a central do proprietário lá no SICAR, lá no site do CAR, para ver se tem alguma irregularidade no imóvel dele, para ver como está o status do CAR. Porque se houve uma irregularidade, lá vai dizer o que aconteceu. Vamos imaginar que o produtor ignorou. Ele sabe, por exemplo, que houve um desmatamento ilegal, mas ele ignorou. O CAR dele ficou pendente. E aí ele ignorou, não fez nada, porque ele não pega crédito rural, o CAR dele vai ficar suspenso. Por quê? Devido a alguma decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente. Então, por exemplo, houve um desmatamento. Ficou pendente, o produtor não regularizou. Depois vai ficar suspenso. Quando vai ficar cancelado? Vai ser cancelado quando constatado que as informações são totalmente falsas. O produtor fez o CAR, só que foi identificado que tudo que ele fez não condiz com a realidade. Ele falou que essa aqui era a propriedade dele, né? E ele falou que não tinha nenhuma nascente, que aqui era área de plantio, aqui era área de mata, mas na verdade era tudo área de mata nessa propriedade, só tinha um pouquinho de plantio. Ou seja, vai depender, pessoal, de uma decisão administrativa, vai depender do órgão ambiental competente. Eu, particularmente, até hoje,
só tenho visto CAR ativo e pendente. Por que eu não tenho visto suspenso nem cancelado? Porque se a gente olhar o número de cadastro ambiental rural que tem no Brasil e o percentual que foi avaliado pelo órgão ambiental, foi menos de acho que 5%, não foi menos de 1% não. Menos de 5% no Brasil inteiro foi avaliado, tá? E a maioria está incorreto. Por quê? Porque foi autodeclaratório e muitas vezes o produtor pagou para alguém fazer e a pessoa fez de qualquer jeito. Então até agora o que eu tenho visto, só ativo e pendente. Mas você pode ter certeza que haverá uma pressão muito forte, principalmente, né, a partir de agora, no novo Plano Safra também. Acho que vai casar o Plano Safra com fechando o cerco na questão ambiental. Então vai ser mais comum a gente ver CAR suspenso ou cancelado. Por enquanto a gente só tem visto ativo em análise e pendente. Ativo, que deu tudo certo, até agora eu não vi nenhum, tá bom? Quando eu tô gravando essa aula para você. Beleza? Então, só te explicar um pouquinho do que é o cadastro ambiental rural, a importância dele para que o governo utilize como base, utilize as informações do cadastro ambiental rural para formar uma base de dados na luta contra o desmatamento, para utilizar na formulação das políticas públicas. Então, eu te expliquei um pouquinho do CAR, ele é um documento extremamente, se não o mais importante para você fazer uma operação de crédito rural. Beleza?